Estamos retornando com a Velha Nova Friburgo, com o professor Renato Teixeira. Renato, a gente está falando aqui nessa segunda parte do filme Geração Bendita, né? Veja bem, a gente está falando assim de um movimento de contracultura, vocês eram muito bagunceiros, arruaceiros, aquela história toda, né, da juventude. Mas vocês também, eu li o livro do Bini, vocês também tinham uma militância política muito forte. E vocês chegaram a ser perseguidos, né? Vocês tiveram algum problema com relação, não sei se foi o Sanatório Naval. O Bini cita o Sanatório Naval no livro dele, com relação a algumas pessoas que eram obrigadas a prestar depoimento. Como é que foi esse período de 64 aí? Olha, eles colocaram um delegado bravo. O delegado era bravo. Tá? Por conta do golpe militar? Não o primeiro que veio dar o golpe de 64 aqui. O segundo. É o segundo. Tá? Então, ele não gostava de cabelo comprido, barbudo e maltrajado. Ou seja, não gostava de qualquer... Não, você podia ser estudante, podia ser... Cuidado que se ele te pegar, ele manda raspar a cabeça. E mandava... Quando o cara chegava, o cara te pegou. Né? É mesmo, era assim. Era assim. Polícia Civil. Sim. E o sanatório, em termos políticos, tomando conta da gente, eles tinham muita preocupação. Porque, efetivamente, em termos estudantis, João Carlos, meu irmão, teve uma força muito grande. Como é que foi a participação dele, assim? Olha, na ditadura não, mas antes dela nós fizemos muito barulho. Tá? Por quê? Porque existia aqui o parlamento estudantil. Pois é, você já vem de uma linha, você já é neto de Carlos Cortes, né? Já é um bom motivo. E o parlamento não foi feito pela gente. A comunidade estudantil. Do estudante secundário, quer dizer, a gente está na flor da idade, a gente está naquela de explodir o coração. Tá? Todos nós, todos eles, todos nós. Inclusive, nós tínhamos, quer dizer, mais João Carlos, mais meu irmão, não sei o que era o presidente do parlamento, tinha uma equipe toda que trabalhava, mais estruturado, eleição nos colégios particulares e públicos, certo? Então tinha aquela conscientização de formação de futuros líderes políticos. Entendi. Tá? Não só nós, mas os outros também. Aí você já sofreu uma certa vigilância. Já, certo? E teve uma época em que o parlamento a prefeitura pagava o aluguel, resolveu não pagar mais o nosso aluguel, antes de 64. Aí nós fomos para o meio da Alberto Brown. Nós fomos por quê? Botamos todos os móveis, João Carlos falou assim, Renato, tinha 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, 12. Você era criança. Senta nessa poltrona, não sai que ninguém pode encostar a mão em criança. Fiquei sentado a tarde toda no Alberto Brown, onde é que era a sede. O parlamento era mais ou menos ali onde é a farmácia Globo hoje, ali perto da casa do Dr. Mário Dutra, da mãe do Dr. Mário Dutra, ali entre a Tirolesa e a rua... E a farmácia Globo hoje, no Alberto Brown, o parlamento tinha ali um espaço para poder funcionar depois. E ali funcionava todos os colégios. O parlamento era eleição representante de todos os colégios. Tá? E seu irmão, era o presidente. Mas por trás tinha amizade, quer dizer assim, mais significativo era o Mário Prata, que estudava no Anchieta. Tá. O Mário Prata vinha e... É o nome do diretório da Cândido Mendes. Isso. Diretório acadêmico. O Mário foi aluno nosso, foi colega nosso no Anchieta, junto com o irmão dele também, o Cleverson. Lembra o Clevinho? O Cleverson e tinha também, uma irmã dele também. Eles vieram para Friburgo, não eram de Friburgo, famílias vieram, e ele tinha uma liderança grande, eram muito queridos por todos os estudantes. E o Mário tinha realmente uma concepção mesmo de luta. E como é que foi a partir do golpe? Aí, a partir do golpe, teve todo mundo, né? Meu irmão teve um livro
na censura federal. Estava João. logo o primeiro, para saber como é que eles estavam tomando conta da gente. E o colégio Jamil Janque, por exemplo, Janaína, praticamente o todos os professores eram ligados à Marinha, ao Exército, entende? E Depois de todos, 64. Né? Depois de 64. Por quê? Porque ali existia o Humberto Eljaic. Humberto Eljaic foi preso, né? Era o irmão que... Aliás, todos eles estudaram no colégio. E o Jorge que fundou o Rui Barbosa, depois se transformou no Colégio Estadual. E ainda não tinha aquela informação da própria Faculdade de Filosofia, que mais tarde veio a ter influência. Até então, os colégios eram particulares e poucos os colégios públicos que recebiam uma influência mais de tendência de esquerda, né? Em termos, né? Fora isso, não. Depois, aí o Jamil foi se modificando pós... já indo para 68, quando já começa o movimento, né, Renato? Aí foi quando, depois o Mário, nessa greve... O Mário Prata, ele faleceu, alguma coisa ligada à ditadura, não? Foi. Ele foi assassinado em Campo Grande. Ele, a mulher estava grávida. Por quê? Porque o Mário, quando ele entrou para a luta armada. Ah, ele entrou? Entrou para a luta armada. Então foi por opção mesmo, tá? Então ele foi, ele estudava Química na Federal, tá? E tanto que praticamente quase todos os diretórios ligados levam o nome dele. Ele é de família friburguense? Não, acho que é de Carmo, eu acho. Do Carmo. Ah, tá. Mas morava em Friburgo. A família veio para estudar. Ah, tá. Tá? E tinha essa conscientização de esquerda mesmo. Batia, mas o Mário foi mais radical porque ele entrou para a luta armada. Entrou lá na luta armada, certo. Tá? Então, no sequestro do embaixador japonês no Rio, junto com tudo, né, em São Paulo, na Lagoa, o major reconheceu ele. Aí parou na Blitz, antes deles conseguirem sequestrar o japonês. Não, esse aqui é meu. Aí o Mário já sabia que ia... Mas usou todo o artimanha. Não, pode deixar que eu vou do lado, porque o major queria fazer as forras. Porque reza a história, não sei se eu posso falar aqui agora. Pode. Não, porque o Mário era fácil de ser torturado. Tá? Porque ele tinha um membro bem avantajado. Então, no diretório, Titantio, o pessoal já sabia a fama e já sabia que arrebentava mesmo. Então, o Mário, nesse major, na Lagoa, ele já estava com uma arma do lado e atirou no major e fugiu. Né? O resto foi preso na Blitz, mas ele conseguiu escapar porque o major fez questão de grudar nele. Ah, então ele atirou no major nesse episódio? Para se salvar. Para se salvar. Aí eles tinham... Não gosto de falar assim, não. Senão esse cara... Né? Aí eles tinham um esconderijo lá em Campo Grande. E eles andavam de táxi. E passou a ser o cara mais procurado no estado do Rio. Infelizmente, porque o cara era cabeça, o cara realmente era E nosso. seu irmão, assim, vocês acompanharam... Tinha amizade com eles, mas a gente nós não fizemos uma opção para lutar armada. Mas isso refletiu, por exemplo, em vocês aqui, porque já que Muito, ele participou sempre. do movimento estudantil Sempre. e depois foi para a luta armada, isso... Sempre havia um dezembro que o grupo do Mário veio a Friburgo e final de ano e nos encontramos no Clube de 50. Aí todo mundo, Mário está aí, né? Aí falou com o João, mas sempre disfarçando, porque no instantinho já bateram para o sanatório e o nego fechou o Clube de 50. O Mário estava lá? Não, o Mário já sabia que não podia ficar, era chegar, foi reconhecido, foi embora. E aí, o que aconteceu nesse episódio? Hein? Fechou o clube? Não, cercaram a gente. Prendeu vocês? Não, queriam, prender não podia porque queriam, não tinha... queriam pegar o Mário. Queriam pegar o Mário e a turma do Mário.
porque sabia que ele tinha estado aqui. Vocês se arriscaram muito, né? Porque um cara que participa da Pô, luta mas era armada, o nosso, vamos dizer assim, nosso ídolo, pô, era o nosso norte, pô. o E Mário. o momento também era muito Mesmo difícil. que a gente não tenha entrado Porque para a aquele luta assassino- armada, por achar que, até pela experiência de 30, mamãe sempre alertava para gente, né? Aí, internamente, na família, para ser perseguida, dali para frente. Aquele incêndio não foi em 30. Aquele incêndio foi que o vovô voltou em 32 para lutar a favor de Getúlio. Tá? O incêndio foi depois. Depois da briga do Carlos em 32. Entendeu? Então mamãe contava isso. Já estava de bom tamanho, você já teve participado da Revolução de 30, né? Tinha um medo. Eu falei assim, você não vai entrar no diretório nenhum. Eu ia às reuniões lá do Santa Cruz, lá da UF. Né, diretório central. Tem reunião. Aí eu fui à reunião, a mulher começou a fotografar, eu virei pro cara assim, ali, cara, como é que você quer que eu venha? Não, ela é do nosso time. Eu falei assim, meu amigo, amiga, segurança à parte. Renato, em 68, pós-revolução, a morte do Edson, o estudante João do Carlos estava lá. Calabouço, João Carlos estava aquele na foi um faculdade. momento que mexeu Na muito. faculdade. Ele, bom, eu já falei assim, mamãe não pode saber. Agora ela sabe. Saiu na manchete, na capa da manchete, ele puxando um banco para botar na na Rio Branco. O João. João falou assim, Renato, compra a manchete, tira lá de casa, não deixa a mamãe ver. Nossa, coitada. Você estava falando, Ju, que você Era tinha... na morte desse estudante, o Lá no Edson. calabouço, No calabouço, que foi um dos episódios que vai levantar mais ainda a juventude estudantil, né? Quer dizer, aquilo foi uma coisa revoltante, né? A morte dele, e dali partiram muitos líderes que depois, então, uma boa parte... Fizeram a opção para lutar armada. O que eu acho assim, mais temerário, não é, você falou do delegado, né, que era Durão e tal, mas o que eu acho mais temerário ali é a presença do sanatório naval. Com isso vocês corriam um risco muito grande, né? SNI. Corriam Tinha um risco muito agente grande. do SNI, sabe onde? Dentro do bar Galeria. Ah, sim. Mas era aquele agente cubano que a gente já sabia que o cara era agente. Difícil, né? Foi o cara que denunciou o livro de poesia de João Carlos para botar naquela primeira relação de livros proibidos depois de 68. Qual o nome do livro dele? Poieses. Livro de poesia. Sabe por quê? Uma única poesia, que era o 4º Festival Nacional da Criança. Aí João Carlos não foi para, mas desabafou na escrita. Entendo. É uma maneira de se expressar, né? A gente, Renato, infelizmente, a gente assim tem que concluir, né? Mas que história rica da sua família, né? Graças a Deus. Muito sempre... rica mesmo, participando assim de acontecimentos importantes, né? O seu avô na Revolução de 30, você, o João, né? E também já em 60, a partir do golpe, né, de 64. E tem movimentos esse pedaço, por exemplo. Papai, quando eu era deputado, Messias. aí quando veio o AI-5, papai era deputado. Aí Carlos Cortes virou, logo depois que o povo morreu. Carlos Cortes falou assim, Messias, isso é golpe dentro do golpe. Esses militares vão ficar por mais 20 anos, de 15 a 20 anos. Quase que ele acertou, ficou 18. Quase. Olha, te agradeço muito por ter vindo aqui no programa. Vamos ver se você volta outras vezes para a gente continuar essa... Estou à disposição, Janine. Se quiser conversar o período, a contribuição da vovó Zélia, Sim. o que os sobrinhos dela falam, da Seição, né? Dona Conci, poucos chamavam ela, né? Era Dona Conceição, não era professora, era Dona Conceição. Conceição, né? Pois é, a gente tem muita coisa para falar. Né? Porque muita gente fala assim, Dona Conceição, eu falo assim, ué, que isso? Aí eu já sei que foi aluno dela. Janaína, não só por ter uma outra oportunidade de a gente estar com o Renato,
Mas Renato é um brilhante economista e no momento difícil como a gente passa, né? Nós estamos numa crise política, mas também numa crise econômica. É muito importante uma presença do Renato, que ele é realmente um estudioso e uma pessoa que sempre traz grandes contribuições nessa área para a gente. Professor, né, da Cândido Mendes, né? Professor da Cândido. Com muito orgulho. E agora eu retornei, né, depois do INCA, né? Estou dando mercado financeiro para a turma lá, uma turminha, começando aos poucos. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença e a todos que ficaram conosco até esse momento, numa conversa assim maravilhosa sobre a velha Nova Friburgo.